Olha, parece que há uma tensão no ar, né? Quando a gente fala de emprego hoje, é quase palpável. É verdade. De um lado, as empresas com vagas, às vezes com condições assim meio fora da realidade atual. Exato. E do outro, os candidatos, principalmente os mais jovens, que parecem buscar, sei lá, algo totalmente diferente. Uhum. E quem fica no meio disso tudo? As agências de emprego, tentando fazer essa ponte que parece cada vez mais difícil. É exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Temos aqui uns trechos de um artigo que achei muito bom, chamado O Dilema das Agências de Emprego Atuais. Doa. E a ideia é justamente essa: tentar desatar esse nó, olhar pela perspectiva do analista de RH lá na agência, depois da empresa que está contratando e, claro, do jovem da geração Z que tá chegando agora ou repensando tudo. Uma análise 360 graus, então. Isso. Para a gente entender que raio de transformação é essa que está rolando no mundo do trabalho. Parece fundamental, né? Totalmente. Parece que mexe com todo mundo. Então vamos lá. Explorar as dores, as motivações de cada um, RH, empresa, geração Z e quem sabe achar alguma luz no fim do túnel. Por onde a gente começa? Talvez por quem está ali no meio do tiroteio. O pessoal de RH das agências. Acho que faz todo sentido. O artigo descreve bem essa posição. É mesmo um fogo cruzado. Imagino. De um lado, tem que lidar com empresas que, olha, muitas vezes por necessidade mesmo, querem controlar custos, querem gente boa, Mas qualificada. pagando pouco? Exato. Oferecendo pacotes que não acompanham, né? E do outro lado, chegam os candidatos com umas exigências, umas prioridades que, tipo, viram o jogo de cabeça para baixo. E essa questão do salário baixo não é só impressão nossa, né? O artigo traz um dado da Cato, de 2024. Fiquei chocado. Qual deles? O da E percentagem? esse mesmo, 68% das vagas abertas no Brasil oferecem salário abaixo da média de mercado para a função. 68%. É muita coisa. Mais de 2/3. É uma barreira gigante logo de cara, né? Enorme, quase intransponível às vezes. E o resultado? Bom, as agências ouvem cada vez mais um não obrigada ou pelo menos um vou pensar melhor. O artigo até traz exemplos disso, né? Sim, capta bem as falas, coisas do tipo: olha, não vou vender minha alma trabalhar 10 horas por dia só para pagar conta, ou então, entre aceitar isso aqui e esperar algo melhor, prefiro esperar. Isso muda tudo, né? Toda a dinâmica. Muda completamente. O que me faz pensar, o papel da agência então tá se reinventando à força. Deixou de ser só uma ponte. O artigo sugere isso mesmo, que a gente virou uma espécie de mediadora cultural. Mediadora cultural, gostei disso. O desafio não é só achar o currículo certo, é traduzir mundos diferentes. Tentar explicar para a empresa por que a flexibilidade pode valer mais que um bônus para um certo perfil. E para o candidato explicar as limitações da empresa, a realidade econômica. Exato. Tentar fazer essa ponte de entendimento entre expectativas que parecem vir de planetas diferentes. É um trabalho de diplomacia, quase, e bem delicado. Nossa, imagino. Quase um trabalho de terapeuta de casal corporativo. Bom, se essa é a pressão no RH, vamos olhar o outro lado da mesa, as empresas. A história não deve ser simples para elas também, principalmente para as pequenas e médias, as PMS, né? O artigo fala disso. Fala sim, e bastante. E olha, as queixas delas são bem concretas. Muitas vezes, justas. O custo de ter um funcionário no Brasil, a gente sabe, né? É altíssimo. Nem me fale. Encargos, impostos. Exato, junta isso com um cenário econômico que, bem, que não ajuda muito a fazer planos longos, a oferecer salários lá em cima. Para muita PME, a margem é apertada mesmo. O que leva àquela tentação, né? Achar que a solução é a mão de obra barata. Mas o artigo chama isso de ilusão. Por quê? Qual o problema aí? Porque essa conta não fecha no longo prazo. O texto é claro: pagar pouco sistematicamente alimenta a rotatividade. E rotatividade custa caro, muito caro. Ah, os custos escondidos. Exatamente. Tem um dado no artigo que assusta. Empresas que pagam abaixo da média têm 43% mais chance de perder o funcionário nos primeiros 6 meses. Já pensou no custo disso? É um ciclo vicioso terrível. A empresa acha que está economizando no salário,
Mas aí gasta uma fortuna com demissão, nova contratação, integração, treinamento. Perda de conhecimento, moral da equipe que fica abalada. É verdade. O artigo até cita Aristóteles, né? Achei genial a aplicação. O avarento paga 2 vezes. Perfeito, né? Resume essa visão curta. Olhar só para a linha do salário no orçamento é miopia pura. O desafio real da gestão é achar esse equilíbrio. Manter a tese de pé, claro, mas conseguir atrair e principalmente reter quem faz a coisa acontecer. Reter. Essa é a palavra-chave. Totalmente. Ignorar a retenção é como tentar encher um balde furado. É frustrante, ineficiente para todo mundo. Achar que dá para montar time bom pagando o mínimo e botando pressão, olha, é receita para dar errado logo ali na frente. Faz todo sentido olhando o filme todo, não só a foto. Bom, e aí chegamos no terceiro vértice desse triângulo. A geração Z. Nossa, quanta coisa se fala deles, né? Preguiçosos, mimados, desleais. O artigo compra essa ideia ou vai por outro caminho? Vai por outro caminho, felizmente. Tenta desmistificar isso, o que eu acho essencial. Ainda bem. O texto argumenta que o que muita gente vê como preguiça, como falta de compromisso, é na verdade outra coisa. É uma busca muito consciente por coerência, sabe? Por um jeito diferente de viver e trabalhar. Diferente de quê? Das gerações anteriores. Exato. Eles olharam para os pais, para os avós, viram gente que deu sangue por um emprego e muitas vezes recebeu pouco em troca. Pouco reconhecimento, pouco equilíbrio, saúde mental indo para o espaço. A reação deles, segundo o artigo, é tipo, opa, peraí, esse filme a gente não quer repetir, não. Entendi. Então, não é apatia, é uma escolha, baseada no que viram e numa escala de valores diferente. E o que eles valorizam tanto, então? O que o artigo aponta? Olha, o artigo destaca alguns pilares. Flexibilidade é um deles. E não só trabalhar de casa, tá? É ter mais controle sobre o próprio tempo, sobre como o trabalho se encaixa na vida. Faz sentido. O que mais? Propósito. Isso é gigante para eles. Querem sentir que o esforço deles vale a pena, que contribui para algo maior que o lucro. Reconhecimento também é forte. Não só promoção, mas o ser ouvido, ter as ideias valorizadas. Uhum. E o campeão de audiência, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Esse parece ser quase inegociável. Esse ponto é muito falado. E não é só preferência, né? Lembro de um dado da Deloitte que o artigo cita, acho que de 2023, me marcou. Quase metade, 49% da geração Z, disse que recusaria um emprego sem esse equilíbrio, mesmo com salário bom. É um número fortíssimo, né? Metade. É uma mudança radical de paradigma. Mostra uma reorganização total das prioridades. Aquela ideia do sacrifício pela carreira a qualquer custo já não cola mais como antes. E o interessante é que, quando eles não acham isso no mercado formal, eles não ficam parados esperando. O que eles fazem? O artigo mostra que eles vão atrás de alternativas, exploram o empreendedorismo, começam pequeno, viram freela, entram na economia gig. Alguns até preferem adiar a entrada no mercado formal, sabe? Investir mais em estudo, projeto pessoal, do que aceitar o que eles veem como condição precária ou que não bate com os valores deles. Turma toda se encontrar ou a gente tá fadado a esse desencontro? Olha, o artigo não diz que é fácil, não. Mas também não é tipo fim do mundo. Sugere que tem caminhos, sim, mas todos partem de uma aceitação. Essa mudança não é modinha, é estrutural. Não adianta querer voltar para trás. Ok, ponto de partida importante. E a partir daí? Quais as pistas que o texto dá para cada um? Para as empresas, por exemplo. O que elas podem fazer para sair dessa? Para as empresas, o caminho tem várias pistas, todas meio que conectadas. A primeira, talvez mais óbvia, revisitar os pacotes de remuneração e benefícios. Mas atenção! Não é só aumentar o salário. Não só isso, é pensar mais amplo. O que vale de verdade hoje em dia? Flexibilidade real, não só no papel. Investimento em formação, plano de carreira, programa de bem-estar, saúde mental, coisas que mexem na qualidade de vida mesmo. Benefícios mais intangíveis, mas com impacto real. Exato. Segundo ponto que acho crítico. Investir para valer numa cultura organizacional positiva. O artigo bate muito nisso. Ambiente tóxico com chefe controlando tudo, falta de confiança, assédio, e se espanta talento tanto ou mais que salário baixo. Com certeza, a gente ouve muito isso. E terceiro, ter uma visão de longo prazo sobre o talento.
Entender que segurar a galera pagando bem, com cultura boa, chance de crescer, quase sempre sai mais barato do que viver nesse ciclo doido de contrata, treina, perde, contrata de novo. É uma mudança de chave grande para muita empresa, né? Que ainda pensa muito no curto prazo. E para os candidatos? Para a geração Z, principalmente. O que o artigo sugere é só bater o pé ou tem um lado de se adaptar também? A mensagem para eles também é de equilíbrio, de estratégia. O artigo aconselha, primeiro, manter o pé no chão, um pouco de realismo, o emprego perfeito, logo de cara, talvez não exista. Às vezes, uma vaga que não é 100% ideal pode ser um degrau importante, sabe? Para ganhar experiência, aprender, fazer contato. Não é aceitar qualquer coisa, mas ponderar. Isso. Ponderar os compromissos. Segundo, reforça a importância de nunca parar de aprender. Capacitação contínua. No mercado que muda o tempo todo, ter competência nova é o que te dá poder para negociar, o que abre portas. Não é só esperar a empresa dar curso. É ir atrás. Ser proativo com a própria carreira. Terceiro, ver os primeiros empregos como trampolins. O primeiro, o segundo, eles não definem a carreira toda. São etapas. É bom ter clareza de onde se quer chegar e ver como cada passo ajuda. Entendi. Manter os valores, mas ter jogo de cintura e olhar para o futuro. Faz sentido. E as agências de emprego, hein? Que começaram a nossa conversa. Como é que elas podem não só sobreviver, mas até ajudar a resolver esse impasse todo? As agências estão numa posição muito estratégica, né? O artigo sugere que elas podem ter um papel ainda maior. Uma ideia é se assumirem mais como educadoras do mercado. Educadoras? Como assim? Tipo, ajudar a alinhar as expectativas dos dois lados. Ajudar a empresa a entender o que a galera nova quer, a linguagem deles, e ajudar o candidato a entender a realidade da empresa, os limites, a economia. Fazer essa tradução. Entendi. Uma ponte de comunicação mesmo. Outra coisa, usar a tecnologia de forma mais esperta. IA, por exemplo, pode ir além de só caçar a palavra-chave no currículo. Pode ajudar a ver se tem encaixe cultural, potencial, o tal do fit de valores, otimizar a coisa toda. Uhum. E, por fim, evoluir. Deixar de ser só intermediária para ser consultora estratégica. Ajudar as PMEs que às vezes não têm RH forte a criar planos para atrair, desenvolver e, o principal, reter talento, usando o que há de melhor no mercado. Nossa, isso muda completamente o jogo para a agência. Deixa de ser só um serviço para virar parceira mesmo. Então, o que a gente está falando é de uma evolução necessária de todo mundo junto, né? Do ecossistema inteiro. É essa a grande conclusão do artigo. Sim, esse dilema não é culpa só da empresa mão de vaca, nem só do jovem exigente, nem só da agência ultrapassada. É um sintoma, um sistema inteiro que precisa se ajustar. A solução não vai ser um lado ganhando do outro. Vai ter que ser um esforço conjunto de adaptação, diálogo. O artigo termina com umas pitadas de filosofia que eu achei bem legais. Uma delas usa o Freud. A ideia de que a civilização exige sacrifícios. Pensando no trabalho, sempre foi assim, né? A gente sempre teve que abrir mão de algo. Sempre. Mas o que parece que está mudando agora é quais sacrifícios a gente está disposto a fazer. É uma ótima reflexão. A ideia não é que o trabalho vai virar um parque de diversões, sem esforço, sem dedicação, sem nenhum tipo de concessão. A questão é, o que é considerado um sacrifício aceitável hoje? O artigo sugere que sacrificar a saúde mental, o tempo para a família e amigos, a própria identidade, a chance de sentir um propósito, esses são custos que as novas gerações estão, assim, cada vez menos a fim de pagar. A moeda de troca mudou. Entendi. A negociação é outra. E isso leva direto para a mensagem principal que parece sair dessa nossa conversa, né? Aquela era da mão de obra barata, como estratégia, está com os dias contados. Ou deveria estar. Deveria, né? Alinhar o que as pessoas buscam e o que as empresas oferecem virou crucial para sobreviver e crescer. Não é mais só um detalhe bacana. Sem dúvida nenhuma. E para fechar mesmo, o artigo joga uma última provocação citando Nietzsche: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso abre uma última reflexão que eu acho bem poderosa. Que seria? Como o porquê está mudando o como. Exatamente essa. A pergunta que fica pairando é:
como é que essa busca cada vez maior, mais explícita, por um porquê, um propósito, um sentido, que vá além do salário no fim do mês, como é que isso está mexendo nas expectativas sobre o como a gente trabalha? As condições concretas. Isso. O salário? Sim, claro. Mas também a flexibilidade, o ambiente, as relações, as chances de aprender. Como é que cada um de nós, seja do lado da empresa, do candidato ou da agência no meio, está definindo o seu próprio porquê nesse novo cenário? E mais importante, como esse porquê está influenciando as decisões, as exigências e as ofertas sobre o como a gente quer trabalhar e viver daqui para frente. É uma questão em aberto, mas olha, acho que é a questão central para a gente navegar o que está vindo por aí.